Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e hoje de um jeito diferente, com um tema em que eu e o Anderson apenas lançamos os tópicos e a gente vai descobrir agora, ao vivo, junto com você, se a gente concorda ou discorda sobre o que nós vamos tratar. Tem um forte indício de que vai haver discordância hoje aqui, viu, gente? Então, acompanhe até o final e veja aí com a gente se a gente concorda ou discorda sobre os temas que nós vamos discutir hoje. Anderson, tudo bem, meu amigo? Fala, Emerson. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom com vocês? Exatamente. A gente sempre traz pontos de vistas aqui que são convergentes, tentando... Porque as nossas histórias aqui, elas se parecem, elas se confundem muito, inclusive com relação a um pouco da nossa história de vida, com relação ao que a gente desenvolve hoje, com relação às nossas perspectivas para o futuro. A gente tem um alinhamento de pensamento aqui que é muito próximo, né, Emerson? E a gente procura sempre construir coisas com base nesse alinhamento de pensamento. O MCA existe por causa disso, porque a gente tem um alinhamento de pensamento com relação ao futuro. E o que a gente está plantando aqui agora nada mais é daquilo que a gente espera ter de resultado mais para frente. E por conta desse alinhamento de pensamentos, há pessoas que podem acreditar que nós concordamos em 100% das coisas, que todo ponto de vista que um defende, o outro concorda. Na maioria das vezes, eu posso dizer que na grande maioria das vezes, sim, é dessa forma. Mas em nada nessa vida há unanimidade, né, Emerson? Em nada nessa vida nós concordaremos 100% com as pessoas. Isso serve até para você aí do outro lado, que tem dificuldade para dizer não, com você aí do lado que tem dificuldade para dizer não a uma escolha e sim para outra. Por quê? Porque você não quer entrar em conflito. E entrar em conflito, criar alguns conflitos, faz parte do processo de evolução. A gente não consegue... Você já ouviu alguém dizer para você que você não consegue evoluir se você não tiver alguns atritos pelo meio do caminho? Nós já falamos aqui que você vai deixar de participar de grupos, você vai criar alguns problemas por conta de pontos de vista divergentes, com pessoas muito próximas a você, e às vezes por medo de magoar, não machucar, você acaba não entrando nessa dividida, né? Nessa bola dividida, porque a gente quer sempre manter ali as boas relações, os bons relacionamentos, e quer contornar os problemas. Isso, algumas vezes, significa abrir mão da nossa opinião, algumas vezes significa abrir mão do nosso ponto de vista e, principalmente, das nossas crenças, daquilo em que nós acreditamos. E aí tem pessoas que não evoluem, a vida não anda para frente, porque essas pessoas estão ali com medo de ferir alguém. E aqui a gente discorda também. E aí a gente, quando discorda, a gente tenta sempre trazer os nossos pontos de vista aqui e procurar encontrar qual que é o melhor caminho. Nós não temos aqui palavra de rei, né, Emerson? A gente sempre procura olhar pelo lado do bom senso e avaliar qual das decisões é melhor para o negócio, qual das decisões é melhor para a evolução e construção disso. A gente já discordou nesse pouco tempo de MCA aqui algumas vezes, mas a gente sempre procura ouvir o outro e entender o que é melhor para o projeto, o que é melhor para o programa e o que é melhor para trazer essa mensagem que a gente traz aqui de forma mais transparente, mais próxima e mais entendível para vocês que estão aí do outro lado. Não é isso, meu irmão? É isso, perfeitamente. Gente, só para deixar claro aqui, até na discordância precisa haver concordância. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia, e eu aprendi isso há muito tempo atrás, lendo a Bíblia diz que como poderão andar dois juntos, coincidentemente, somos dois, né? Anderson e eu, como poderão andar dois juntos se não houver acordo? E acordo, já deixar bem claro aqui, não é concordância. Acordo é saber respeitar o outro. Então, eu e o Anderson, acordamos aqui que nós, nesses temas que nós vamos falar, se houver desacordo, se houver divergência, melhor dizendo, nós teremos um acordo em colocar as nossas opiniões e pontos de vista, mas o acordo é que isso não exalte os ânimos e nem faça com que a gente mude o nosso comportamento um para com o outro. Então, existe um acordo firmado aqui, que olha, vamos colocar nossas opiniões e vamos ver no que a gente concorda, no que a gente discorda, e o acordo é que a gente vai ter um respeito mútuo. Então, fica aí a lição. Às vezes, na vida, no casamento, nos negócios, na educação de filhos, nos relacionamentos que você tem aí, dos mais diversos, você não
concorda com todas as atitudes daquela pessoa, mas é importante você ter um momento de fazer um acordo. Olha, você pensa assim, eu penso assim, então, nesse quesito, vamos ter um respeito mútuo. Se você quiser ir por esse caminho ou quiser pensar dessa forma, saiba que eu penso diferente. Então, esse acordo, quando os dois estão de acordo, não precisa haver concordância, mas o acordo é importante e Anderson e eu já combinamos que existe esse acordo e esse respeito mútuo. Então, Anderson, vou compartilhar minha tela para botar aqui os temas, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Primeira vez aqui que a gente não alinha e não faz briefing antes, né, Emerson, do que a gente vai falar, né? É verdade. Vamos falar aqui de bate-pronto hoje. Tá vendo aí a minha tela? Ainda não. Não compartilhou. Agora sim. Apareceu, foi. Legal. Vamos lá. Então, só fazendo um disclaimer aqui, esses pontos que nós vamos trazer são ditados populares, né? Você vai encontrar isso aí muito em livros de autoajuda, você vai encontrar muito isso aí naqueles livros, pessoas que falam sobre empreendedorismo, aqueles gurus, né? De sucesso, de construção de carreira e tal. Você vai ouvir muito isso aí nesse pessoal aí da autoajuda. E a ideia da gente trazer isso aqui é colocar o nosso ponto de vista, tentando desmistificar, né? Ou desmistificar ou confirmar se, sob nosso ponto de vista aqui, isso é, de fato, verdadeiro ou não. Vamos lá. Mitos ou verdades? Primeira que a gente costuma ouvir muito no fim, tudo vai dar certo. Anderson, pela idade aí, por ordem de idade, você tem a premissa. O que você acha dessa afirmação aí? No fim, tudo vai dar certo. E se não deu certo ainda, é porque o fim não chegou, né? Eu concordo, no fim, tudo vai dar certo. Todos nós temos a certeza absoluta de que nós iremos morrer e, se fizermos o dever de casa correto, iremos encontrar com o Pai, né? Lá em cima, e tudo vai ter dado certo. Agora, brincadeiras à parte, as pessoas costumam acreditar simplesmente nessa falácia barata, de que, no final das contas, tudo vai dar certo. Não se preocupa, a tempestade, depois da tempestade vem a bonança, você está passando por uma dificuldade agora, mas lá na frente, fechou uma porta, agora uma janela vai se abrir, e alguns outros ditos aí que se assemelham a essa frase. No meu ponto de vista, é o seguinte, eu acredito que, no final, tudo vai dar certo. Pode dar certo positivamente ou pode dar certo negativamente. Tudo vai dar certo de acordo com o seu planejamento e da forma como você executou o seu planejamento. Aí você diz, tá, mas eu não fiz planejamento nenhum. Eu deixei que a vida fosse acontecendo e eu tenho apenas desejos, tenho sonhos, tenho vontades, mas deixei a vida ir acontecendo. Perfeito, vai dar certo também, porque quando você não planeja, quando você não toma as suas decisões, alguém vai tomar elas por você. Então, vai dar sempre certo de acordo com você orquestrou e planejou a sua vida e as suas ações. Quando a gente passa por períodos difíceis, quando a gente passa por períodos de dificuldade, tudo isso faz parte. Não há estrada que não tenha algum buraco, algum sobressalto, algum desvio ou algum caminho que você precise pegar porque aconteceu um acidente. Não há estrada perfeita. Nós sempre teremos dificuldades ao longo da nossa jornada e ao longo do caminho. A gente sempre fala aqui para nos apaixonarmos pela jornada, nos apaixonarmos pelo processo, porque a dificuldade, os problemas fazem parte dessa caminhada até o seu desejo, até o seu objetivo. Porém, se você não planeja, se você não sabe quais são os passos que você precisa dar para poder chegar lá de uma forma menos difícil, de uma forma menos sofrida, tudo vai ficar muito mais complicado. Então, no final das contas, tudo vai dar certo, para o bem ou para o mal. Para que seja para o bem e mais próximo possível, que a gente sabe, como eu falei, que os imprevistos acontecem, mais próximo possível daquilo que você planejou, você precisa saber exatamente o que você quer e traçar um cronograma para chegar até lá. E, principalmente, curtir a jornada. Então, só fechando aqui, na minha opinião, no final, tudo dá certo, para o bem ou para o mal.
A decisão, a gente precisa entender isso, está sempre na nossa mão. As escolhas que nós fazemos estão sempre na nossa mão. O que a gente precisa aqui é tomar as rédeas da nossa vida. Nós costumamos deixar a decisão na mão de outras pessoas, nós costumamos deixar a vida e tomando a decisão do nosso caminho, do nosso traçado, ao invés de nós tomarmos a rédea e fazer isso. Então, se você está deixando com que as coisas aconteçam, não se preocupe, no final, tudo vai dar certo. Certo, de acordo com a forma como você está levando a sua vida. Emerson, o que é que você acha? Perfeito. Eu acho que eu concordo parcialmente, mas não discordo, né? Talvez seja só uma forma de interpretação distinta. No sentido de que quando você ouve ou você lê a frase, no final tudo vai dar certo, ou se não deu é porque não chegou ao final ainda, você tem um pressuposto que vai dar certo de acordo com a sua expectativa, né? De qualquer ser humano. Então, sei lá, você pega uma gripe comum, a sua expectativa é que no final você saia saudável daquela gripe comum. Então, no final ali da sua infecção, vai dar certo, você vai sair saudável. Porém, se você pega uma doença como essa que está na pandemia, você não pode afirmar que a sua expectativa é que no final você vai sair saudável seja verdadeira, né? No final, tudo vai dar certo. Pós essa doença aí que tem assolado a humanidade, é algo que você fala por fé, mas a certeza e a convicção de que você vai sair bem, ela não é real, porque no final a sua expectativa de que o ficar bem seja estar curado, ela pode não acontecer. Então, com base nessa forma de olhar, Anderson, acreditar que no final tudo vai dar certo de acordo com a sua expectativa, isso não é verdade, né? De acordo com a explicação do Anderson, eu concordo plenamente. No final vai dar certo de acordo com o que você reagiu, mas que vai dar certo de acordo com a sua expectativa, não é verdade. Então, você monta um negócio e você acredita que aquele negócio vai dar certo. Gente, ninguém monta um negócio achando que vai quebrar. Porém, muitos negócios quebram. Você começa um relacionamento e você realmente acredita que o relacionamento vai dar certo. Ninguém começa um relacionamento achando que no final, depois de alguns anos, vai dar errado. Porém, muitos casamentos acabam, muitos relacionamentos acabam. E aí eu concordo com o Anderson, porque provavelmente isso foi fruto daquilo que você plantou. Porém, se a sua expectativa é que tudo vai dar certo, aí não é verdade. Então, eu acho que eu concordo com o Anderson, porém com outro aspecto da visão de que no final tudo vai dar certo. Concordo no que ele diz, que dependendo do que você plantou, do que você fez, você vai colher o resultado daquilo, e o certo é um resultado que talvez não seja agradável para você, porém, partindo da premissa que o dar certo é algo que você almeja que seja da sua forma, da minha forma, aí não, infelizmente, nem tudo que você espera que no final dê certo vai acontecer de acordo com o que você queira. Tem coisas que estão além da sua capacidade até de gestão, e principalmente aí no que diz respeito à saúde e no que diz respeito à economia. Mas naquilo que diz respeito à sua gestão, relacionamento, negócios, aí depende sim do que você aplica naquilo que você está fazendo para no final sim dar certo ou dar errado de acordo com a sua expectativa. Tranquilo, Anderson? Vejam aí que esse assunto, só esse tópico aqui, cara, ia gerar réplica, tréplica, e a gente ia continuar nele aqui. Vamos para o próximo. A gente ia continuar nele por um bom tempo. Só para a gente fechar, vejam que dependendo da perspectiva que você olha para a pergunta, sobre que aspecto você analisa, qualquer situação, todos nós somos acompanhados por um troço que chama vieses cognitivos. Nós temos vários, nós temos o da afirmação, nós temos o da dúvida, nós temos o da realização. Dependendo da forma como você encara as coisas, você pode tomar ou entender e perceber de formas completamente diferentes uma mesma situação. Quando a gente fala no fim, tudo vai dar certo, você vê que, se você olhar isso para um período mais amplo, dentro do ciclo de vida do indivíduo, a gente pode entender que no final do ciclo tudo pode ter dado certo e o que aconteceu, o que não deu certo pelo meio do caminho, são os imprevistos, as intempéries que fazem parte do processo. Quando a gente olha para cada processo individualmente, a gente pode entender que processos podem dar certo ou podem dar errado.
E aí é preciso que a gente atue no processo para que o processo mude ou a gente altere a forma como o processo está sendo realizado. Então, vocês veem, tudo é importante a gente chamar atenção para essa coisa do viés cognitivo. Acho que vale a pena depois, Emerson, a gente fazer aqui até uma série, porque são alguns vieses, e o assunto é um pouco extenso, mas a gente falar aqui sobre vieses cognitivos. Por exemplo, tem um que está muito em voga, né, de um tempo para cá, que é o da afirmação. Eu concordo, eu procuro sempre pessoas que pensam igual a mim, para que essas pessoas reafirmem as minhas ideias e os meus conceitos. Está cheio, né? As pessoas normalmente querem ficar dentro da sua própria bolha, né? Que não aceitam qualquer opinião contrária ou diversa. E é exatamente isso que a gente está trabalhando aqui. Então, viés cognitivo, acho que é algo que vale a pena a gente falar. Mas, perfeito, concordo com o que você colocou, concordo com esse ponto de vista e acredito que a gente teria aqui muito para explorar sobre esse ponto. Né? O próximo aqui, cara, que a gente separou para falar, é o... Dá um play aí. Querer é poder. E aí, cara? Querer é poder? Então, essa frase... como penso, logo existo. Quero, logo posso. É isso mesmo? Logo posso. Querer é poder. No sentido mais amplo, eu acredito realmente que sim, é verdade, no sentido mais amplo. Mas no sentido mais restrito da coisa, não é verdade. Não basta apenas você ficar deitado na rede querendo que as coisas aconteçam e elas simplesmente vão se materializar na sua frente. É necessário uma série de ações para que as coisas de fato aconteçam. E eu não estou tratando aqui a questão de fé milagrosa, né? Algo sobrenatural. Não, a gente está tratando aqui de coisas naturais, o dia a dia, o cotidiano. Então, querer não é poder. Acredito muito que o querer só é poder quando você tem uma ação que te leva àquilo, né? Então, por exemplo, você quer um corpo saudável. O simples fato de você querer, ele te dá uma energia inicial para que você saia da inércia e inicie uma atividade. Porém, esse querer não faz com que você permaneça na atividade física. Requer mais do que o simples querer para você permanecer na atividade física, e nós já gravamos uma aula sobre isso aqui, né, Anderson? Já falamos um pouco sobre ir além do querer. O querer é importante, mas você afirmar categoricamente que querer é poder, ele é um poder inicial, mas não é um poder, do meu ponto de vista, que dure para que você continue e chegue nos resultados que você quer. Basicamente, essa a minha opinião, Anderson. Você concorda ou você discorda? E a lei da atração, cara? Onde é que fica nisso tudo? A lei da atração. Acredito que assim, a lei da atração, quando você começa a explorar, ela é vendida como algo mágico de um simples pensamento. Mas ali você tem mais algo envolvido, né? Você começa a viver um ambiente em que a visualização e a atração daquilo faz você mudar o seu aspecto físico, mental e emocional. Então, você se transforma naquela pessoa para receber aquilo que você almeja. Você não é a mesma pessoa no momento em que você quer alguma coisa. No momento em que você recebe aquilo que você quer, você já é uma outra pessoa, não é a mesma pessoa que iniciou aquele exercício de, poxa, eu quero, sei lá, conquistar um diploma universitário, eu quero conquistar um alto desempenho na carreira. Então, no momento que você começa a querer, a imaginar aquilo, você se transforma em uma outra pessoa. E essa pessoa que você se transforma, assim, recebe tudo aquilo. Mas é como eu disse, o querer é o poder inicial. Você precisa dele nessa transformação. Entre o querer essa é a minha poder, opinião. Isso, entre o querer e o poder tem o agir, né? É o agir. Se você quer e acredita que você quer, você pode. Isso te ajuda, né? Querer te ajuda muito, mas querer muito te ajuda no processo de conquista. Porém, do mesmo jeito, a lei da atração ela fala isso, né? Você deve mentalizar, acreditar, mas você precisa de ação para que as coisas aconteçam. Quando não há ação, você está na inércia, só ficar aqui pensando, vou pensar positivo.
nada vai acontecer. Agora, se você está trabalhando para isso, mas está com pensamentos negativos, olhando a coisa negativamente, pensando só naquilo que pode dar errado, isso certamente vai te atrapalhar. Querer não te atrapalha, pelo contrário, te ajuda a partir do momento que é ação. Mas você ter pensamentos negativos e ficar pensando nos pontos ruins daquilo, acreditando que isso vai dar errado, aí isso sim te atrapalha demais. Então, dentro do querer, pensando numa ponta e na outra, no meio disso, a gente precisa de ação. Não basta só mentalizar, é preciso que você haja para que aconteça da forma como você deseja. Se fosse assim, fácil seria, né? Muita gente quer muita coisa, mas poucas estão dispostas a pagar o preço. Quando a gente fala de pessoas que estão, de repente, acima do peso, como o Emerson falou aí da atividade física, essas pessoas que estão acima do peso, elas dizem, como eu queria ter o corpo de fulana, né? Como eu queria perder 15 quilos, eu queria enxugar aqui as minhas medidas, tal. Mas elas querem, né? Mas não querem. Porque a partir do momento que você quer de fato, você paga o preço. Muita gente quer, olha para o resultado de alguém e quer o fruto, mas não está disposto a ir lá e comer a raiz. Todo mundo quer ali um docinho, um chocolatinho, mas ninguém quer comer ali a raiz, aquilo que está embaixo da terra. Você quer pegar a maçã, você quer pegar a banana, mas você não quer comer a raiz. E querer, para você chegar lá, é preciso que você pague o preço, é preciso estar disposto a pagar o preço. Então, querer pode te ajudar a poder, mas se você não pagar o preço, muito, a não ser que por um alinhamento do universo, uma conjuntura de fatores, as coisas caiam no teu colo. Mas todas as vezes em que eu acreditei que as coisas caíam no colo, as coisas deram errado, então eu só acredito que a gente pode ter resultado a partir do momento que você está disposto a pagar o preço para que ele aconteça. Anderson, talvez essa palavra, essa frase teria mais sentido. Querer é poder se você quiser pagar o preço. Muitas vezes as pessoas elas querem o resultado, não querem o preço que aquele resultado exige delas. Então, querer, se você quer o esforço, se você quer o processo, se você quer pagar o preço realmente, esse querer pagar o preço, sim, é poder para você chegar em algum lugar. Agora, se você quiser apenas um resultado, sem a ação que o Anderson falou, é simplesmente um querer, e desculpem aí, um querer ingênuo, tá bom, gente? E nisso a gente concorda, então, né, meu amigo? Isso aí. Vamos no próximo. Acho que esse próximo vai ser um pouco mais polêmico. Sem dor, sem ganho. E aí? No pain, no gain. Em algumas situações, você lembra de Sísifo, né? Tentando subir a pedra lá, morro acima, porque ele foi castigado, né? Precisava subir a pedra, e subia, rolava, a pedra voltava, descia de novo. E Arquimedes já dizia, né, cara? Me dê uma alavanca e um ponto de fixação que eu posso mover o mundo, né? E a gente acredita que precisa de muito esforço para conquistar grandes resultados. Eu sempre acredito que a gente precisa, tudo que está em inércia, precisa de um grande esforço para começar a se movimentar. Mas depois que começa a se movimentar, depois que começa a entrar no giro, esse esforço você vai diminuindo. Porque eu acredito muito naquele ditado que diz que quem muito trabalha tem pouco tempo para ganhar dinheiro. Toda vez que a gente está dedicado a um trabalho braçal, durante muito tempo, ocupando boa parte do nosso dia em trabalhos que exigem muito do nosso esforço, nós estamos deixando de pensar estrategicamente. E quando a gente deixa de pensar estrategicamente no negócio, no planejamento da nossa vida, a nossa vida se perde pelo meio do caminho, ou nós não conseguimos avançar. Para conseguir avançar, a gente precisa pensar estrategicamente. Então, é preciso, sim, de muita dor, muita dedicação e muito esforço no início, mas, desde o começo, você precisa ter um negócio planejado para que, aos poucos, a tua força e a tua dor, a tua entrega naquilo, ela possa ir diminuindo para que você possa pensar mais estrategicamente e, com menos esforço, você ter mais resultado. Porque, se você precisar sempre matar 2, 3, 4, 5 leões todos os dias para poder ter o mesmo resultado ao final do dia,
você concorda que nós somos limitados, né? Nós temos uma limitação de tempo, nós temos limitação de energia, e a gente não consegue fazer muita coisa no tempo que Deus nos deu, se a gente for empregar ali toda a nossa energia, todo o nosso esforço continuamente. Então, no início, sim, para sair da inércia, a gente precisa de muita energia, precisa de dor, precisa de muita entrega, mas aos poucos a gente precisa ir aprendendo a dosar essa energia para que a coisa possa fluir e ganhar escalabilidade. Sem a gente pensar estrategicamente e sem usar uma alavanca, a gente não consegue escala. Então, nós precisamos, com menos esforço, trazer mais resultado. Eu acredito que, sem dor, sem ganho, ela faz sentido no início dos negócios, mas depois a gente precisa aprender a dosar essa energia. Assim, é muito no sentido de como a pessoa entende, né? Como a pessoa lê isso. A dor, quando a gente fala de dor, está relacionado, em contextos aí gerais, a algo ruim. A dor não é tido como algo bom na sociedade, né? Se você fala para um indivíduo que para ele conquistar determinadas coisas ele vai sentir dor, a pessoa geralmente já se fecha ali, já tem uma certa resistência. Mas, se a gente entender a dor como parte do processo e a dor como algo bom, muda totalmente a nossa perspectiva. E, na verdade, médicos, né, cientistas, dizem que a dor ela é boa. A dor é um mecanismo de defesa do seu organismo para te indicar que tem algo ali de errado com você, né? Uma dor de cabeça, uma dor ali no joelho quando você está fazendo atividade, seja lá qualquer tipo de dor, é um sinal de atenção para você. Então, a gente aprendeu desde muito pequeno a fugir da dor. Porém, se você entende como uma coisa boa o sentir dor, e óbvio aí não é qualquer dor, é a dor do crescimento, é a dor do desenvolvimento, você vai perceber que essa dor ela pode ser boa, e sim, que você pode sentir uma dor boa e ter ganhos bons. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente iniciou aqui o projeto MCA, eu e muitas pessoas que estavam perto de mim falaram, poxa, mas você nunca gravou um vídeo, você pouco posta as coisas nas redes sociais, como é que você vai fazer isso? Eu falei, olha, tem uma coisa que eu gosto muito, que eu gosto mais do que qualquer outra coisa que eu costumo fazer no meu dia a dia, que é poder compartilhar um pouco de conhecimento, compartilhar aquilo que eu aprendi. É algo que me dá um prazer tamanho poder falar e ver as pessoas tendo mudança de vida. É algo que não tem preço. Não é algo que eu cobre para fazer. Se eu puder ajudar alguém com o conhecimento que eu adquiri ao longo da vida, é algo que eu faço com muito prazer. Então, a dor de gravar um vídeo no começo era uma dor prazerosa, porque o ganho que eu ia ter de poder compartilhar isso que a gente está fazendo aqui era muito maior. Então, nesse aspecto, sem dor, sem ganho, é verdade. Eu só coloco um adeno aí no que o Anderson falou, que existem dores que são prazerosas, porque você tem tanta convicção do resultado e do ganho que você vai ter, que o processo da dor, ele é intencional, você se coloca nesse processo para que você possa colher frutos lá na frente. Então, sem dor, sem ganho, perfeito, eu acredito que é isso mesmo, tem um momento que você tem que passar pela dor do início, porém essa dor não como algo mal, mas como algo necessário. A dor ruim, para você ter ganhos, é aquela que você acorda na segunda-feira, putz, você tem que ir para aquele emprego, para aquele trabalho que você odeia, que você não gosta, com pessoas que você não quer, mas você vai por causa do salário no final do mês. Essa dor, sim, ela é maléfica e ela pode até te trazer aí grandes malefícios para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para a sua vida como tal. Essa dor é uma dor que eu digo que não vale a pena, mas a dor intencional, quando você tem um planejamento, que você sabe que tem que passar pelaquela dor, mas é uma dor porque você tem convicção de onde você quer chegar, ela se torna uma dor prazerosa, como a dor dos primeiros vídeos ali que a gente gravou. E aí, Anderson, apesar de ser aqui um bate-bola de pontos de vista talvez discordantes, o que você me diz disso, cara? Você concorda nessa parte aí, dessa dor que a gente passou no início aqui do MCA? Concordo, cara. É interessante. Nós falamos sobre a mesma coisa e é legal, né? Quando a gente não combina. Nós falamos da mesma coisa sobre aspectos diferentes. Eu tratei a coisa sobre o aspecto
geral de planejamento e tal, você tratou a coisa num aspecto pontual, físico, né, ali mental. E concordo, sempre foi difícil, né? Um pouquinho antes do MCA, eu tentei gravar alguns vídeos solo e, cara, eu tinha morria de vergonha disso, né? Que as pessoas vissem, morria de vergonha do julgamento, que as pessoas iriam achar. E hoje eu entendo o seguinte, que a gente precisa colocar em ação, em movimento, senão o nosso caminhar ele não acontece, a nossa evolução não acontece, e que há dias em que vai ficar legal, há dias em que não vai ficar tão legal assim, mas se a gente olhar sempre para trás, nós percebemos evolução. Então, mais importante de qualquer aspecto não é como você começa. Todo mundo vai começar com dificuldade, todo mundo vai começar com medo, todo mundo vai começar com frio na barriga, todo mundo vai começar com críticas, mas o importante é a evolução. E lá na frente, quando as coisas derem certo, porque está lá, né? No fim tudo vai dar certo, brincadeiras à parte, quando tudo der certo lá na frente, vai ter aquele monte de gente dando tapinha nas suas costas, dizendo que sempre acredita em você. Nunca, o Anderson, o Emerson, o MCA, nunca critiquei. Eu sempre acreditei no projeto desses meninos aí, sempre achei que isso ia dar certo. Rapaz, eu sempre disse para eles, ó, vão em frente, que vocês estão no caminho certo. E as pessoas nos criticavam lá atrás, né? As pessoas diziam, ah, estão perdendo tempo aí com isso, mas tá, quem quer ouvir e tal. E aí as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo as pequenas evoluções, né? Semana a semana, tudo é uma constante, mas é muito pequenininho. O crescimento é sempre pequeno, a gente precisa ter essa paciência e essa resiliência. E hoje, Emerson, você perguntando sobre o meu ponto de vista e o ponto de vista de algumas pessoas que nos acompanham aqui, a gente percebe, sim, já evolução aí dos nossos primeiros conteúdos. E eu diria que a gente está bem ainda no início dessa nossa caminhada aqui, né, cara? A gente tem muita entrega aí para fazer, com base em tudo aquilo que a gente tem vivido e aprendido e estudado, né? Perfeito, perfeito. E é isso, gente. A gente poderia até falar mais sobre Ma- esses ma- assuntos. Mas tem mais uma, não encerra não, tem mais uma aí. Mas a gente vai para o último, porque senão a gente não vai conseguir finalizar aqui no tempo proposto. E o último é não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. Até um certo contraponto de que no fim tudo vai dar certo, né? Sem E dúvida. aí? E aí, não há mal que dure para sempre. Eu diria que depende da tua fé. Depende do tamanho da sua fé. As provações, nós passamos por provações. A minha mãe sempre dizia, é melhor você aprender pelo amor, mas no final das contas a gente só aprende pela dor, né? A gente sempre quer ir pelo caminho mais difícil. O caminho mais fácil é A gente aprender com os acha que pode descobrir uma forma nova de fazer a mesma coisa sem dor, né? Pois é, cara. E eu fico olhando, eu tenho 42 anos hoje. Eu olho, minha filha vai fazer 14. Eu olho para minha filha e aí ela tem as atitudes dela, né? Tá ali na sua adolescência. Eu passei por esse processo. E eu olho para o Anderson de 14 anos, quando tinha 14 anos, e se um cara de 14 anos tivesse pensando no cara que ele seria com 42, isso seria um negócio completamente fora de questão, fora de propósito. Eu jamais, com 14 anos, imaginaria que eu me tornaria o cara que eu sou com 42. Nunca. Eu seria um careta, eu seria um chato, eu seria um cara inimaginável. Mas aí é a experiência, né, cara? A experiência traz isso. A experiência, quando minha filha tem algumas atitudes assim, eu fico refletindo, né? Porra, com a idade dela eu também pensava da mesma forma. Então, vai chegar o tempo em que ela vai passar por provações, ela vai passar por suas dificuldades. E assim, por mais que você dê conselhos, por mais que você oriente, mas as pessoas sempre vão se direcionando aí para esse caminho de provações para que elas adquiram as suas próprias, vivam as suas próprias experiências. Então, durante as provações, durante as dificuldades, nós vamos aprender, e se nós aprendermos com essas dificuldades, se nós aprendermos com essas provações, sim, não há mal que dure para sempre. Haverão tempos em que a chuva vai passar, o sol vai raiar, o céu vai estar lindo lá em cima, azul, e a gente vai teremos novos tempos e novos dias. Mas se nós aprendermos com a jornada, se nós aprendermos com o processo, com as dificuldades e com as provações.
Cara, perfeito. Não tem nem como discordar disso, né? Mas acho que você falou uma coisa importante. Se a pessoa aprender com a jornada e tiver atitudes diferentes, porque não é incomum você ver indivíduos em qualquer área da vida que até acredita nessa frase que não há mal que dure para sempre, porém a pessoa não muda. As atitudes dela são a mesma diante do mal, seja qualquer mal que ela está vivendo naquele momento. Ela simplesmente acredita que o mal não dura para sempre, porém a atitude dela é sempre a mesma. E aí, gente, nesse aspecto, tem mal que dura para sempre, sim, tá? Felizmente, você não aprender, como o Anderson disse, e é dessa forma que eu disse, você não aprende com o processo, você não aprende com a vida, vai ter mal que dura para sempre. Imagina o Anderson, de 14 anos, e agora com 42, vivendo e tendo as mesmas atitudes que ele tinha lá com 14 anos. Ele ia sofrer muito. Poxa, como é que você vai encarar um homem de 42 anos com a atitude de um adolescente de 14? Não tem jeito. Ele vai sofrer muito mais do que ele sofria antes, quando tinha 14 anos, né? Então, é importante. A evolução que o Anderson tratou, ela precisa acontecer. Porque, senão, sim, tem males que vai durar para sempre. Se você observar, Anderson, se você que está nos assistindo, se você observar ao seu redor, provavelmente você vai conhecer pessoas que com 20 anos, se você já tem idade para isso, que com 20 anos tinham uma dificuldade na vida, seja ela financeira, seja ela relacional, seja ela emocional, né? Porque tem pessoas que passam por esse tipo de dificuldade. E depois de 20 anos, aos 40, ela continua com dificuldade em controlar suas emoções, continua com dificuldade financeira, continua com dificuldade de se manter num relacionamento estável, e aí você vê essa pessoa depois com 60 anos, se tiver oportunidade, as pessoas continuam com os mesmos problemas. Então, infelizmente, gente, e como a gente costuma dizer, que é a vida real. Não pense que não há mal que dure para sempre. Se você não aprender, se você não mudar, alguns males vai sim durar para sempre. Infelizmente, não, isso aqui não é um achômetro, tá? Eu falo isso aqui porque eu presencio e eu vejo, hoje com 40 anos, eu conheci pessoas que ao longo da vida me acompanham e, infelizmente, não mudaram ainda. Aí você pode pensar, Emerson, mas não chegou o fim dessa pessoa. Gente, infelizmente, tem pessoas que eu tive o prazer ou o desprazer, não sei, de conhecê-las e já faleceram e que, infelizmente, nunca mudou. Tá? Por quê? Porque não aprendeu com o processo e não mudou nesse processo. É difícil, mas é verdade. Todos os dias nós temos, eu gosto sempre de falar isso, né? Todos os dias, quando o sol nasce, nós temos sempre a oportunidade de fazer as coisas diferentes. E todo dia, quando o sol se põe, nós temos sempre a oportunidade de fazer uma reflexão sobre as nossas ações naquele dia, se elas estão alinhadas com a pessoa que nós desejamos nos tornar, com a vida que nós queremos viver. Então, se você quer que o teu mal acabe, se você quer que sair da vida que você vive, se você não vive hoje a vida que você gostaria, faz o que você gostaria de estar fazendo, ou vive feliz com o que você faz, é hora de repensar, né, as suas ações, é hora de repensar o que você tem trazido para a tua vida, o que você tem atraído, o meio no qual você convive, as pessoas com as quais você se relaciona, o tipo de conteúdo que você tem assistido. É importante você fazer uma reflexão a respeito disso, porque não há mudança de destino, não há mudança de consequências, de resultados, sem mudança nas atitudes, nas ações, e são coisas muito simples, coisas tão simples quanto escovar os dentes todos os dias. Quando você começa a traçar o teu caminho e praticar e agir de acordo com ele, você vai perceber que a mudança de resultados ela é só uma consequência. A gente nunca trabalha pensando no final, na mudança do resultado. A gente começa trabalhando pensando em cada uma das etapas agora e trabalhando para que elas mudem. E o resultado lá na frente é só uma consequência de tudo isso, né? É isso. Anderson, acho que cada um desses tópicos aqui a gente poderia falar bem mais do que falamos sobre ele, né? Mas aqui era apenas um bate-papo e talvez desmistificar algumas coisas aí na cabeça das pessoas. Eu percebo aqui que a gente não discordou tanto, apenas enxergamos por aspectos, né, diferentes, por ângulos diferentes,
esses temas e até mais enriquecedor para você que nos assiste, poder enxergar palavras, frases e ditos populares com dois pensamentos, aí, duas formas distintas de ver. Gente, era isso para hoje, tá bom? Acredito que vale a pena até quando a gente deixa de improviso aqui para ver se gera uma discussão, a gente acaba tendo alinhamento de pensamento também, né? É isso aí, Anderson. E acho que a gente Beleza? vai revisitar um outro dia cada tema desse específico, com a aula específica, com uma abordagem científica específica, para que as pessoas possam desfrutar também dessa aula, viu? Gente, um abraço, não esquece aí de curtir, favoritar o nosso canal, manda essa mensagem para outros amigos, manda para aquelas pessoas que você acha que pode serem, né, de alguma forma, enriquecida com esse conteúdo, tá bom? Um abraço. Valeu, um abraço para vocês, até a próxima.